partir da metade do século XIX, a cidade de Paris passou por uma série de reformas urbanas que mudou a organização da cidade. O mundo estava na idade contemporânea e conheceu o conceito de modernidade. Após a Revolução Industrial, buscava-se o rápido, o novo, o confortável e o saudável. Assim, as ruas abarrotadas já não mais se encaixavam nos novos padrões e a cidade precisava mudar. Para isso, as pessoas pobres que viviam dentro da cidade foram expulsas para os seus arredores, e os espaços que essas pessoas ocupavam foram utilizados para construir as largas ruas e grandes avenidas, bem como os seus cafés e vitrines, que hoje em dia são características da Nova Paris. Essa Nova Paris não tinha espaço para essas pessoas e foram obrigadas a viver nos arredores, a viver à margem da sociedade daquela época. Paris não foi a única cidade a passar por essas mudanças, né? O conceito de modernidade se espalhava pelo mundo inteiro e várias cidades ao redor do globo fizeram reformas, mudaram suas ruas, construíram novos espaços para se acomodar a esse conceito de modernidade. Porém, não se tratava meramente da questão estética, visava-se também a saúde e a higiene dos locais. E preocupavam-se também com a criação de sistema de esgoto, com a limpeza dos espaços, com a criação de parques e praças, visando então a melhoria da saúde humana. Então, nesse momento, existia uma preocupação com uma coisa chamada higiene. E isso foi um elemento muito importante nessas reformas urbanas. Essas mudanças também chegaram até o Brasil, né? Uma das cidades que passou por essas reformas foi o Rio de Janeiro, em que em 1903 o então prefeito Pereira Passos, que anteriormente trabalhava como engenheiro, resolveu adaptar as cidades aos padrões europeus. Ele queria abrir avenidas, deixar a cidade mais bonita e mais saudável, porque os higienistas da época, que são justamente essas pessoas que estudam a higiene e o que é considerado saudável ou não, acreditavam que ruas largas e espaços abertos seriam melhores para a saúde humana, porque permitiam melhor circulação de ar e uma entrada maior de luz solar. Só que já existia gente vivendo nesses espaços onde seriam construídos essas novas reformas, e eram justamente pessoas pobres que moravam em cortiços. Os cortiços eram casas onde famílias inteiras alugavam um único cômodo, então eram lugares cheios de gente, onde muitas pessoas pobres não tinham uma boa condição de vida, viviam em espaços apertados e espaços insalubres, e essa insalubridade não fazia parte do plano da Nova Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, aconteceu algo parecido com Paris. Aqueles que viviam em cortiços e moradores pobres no geral foram expulsos de suas casas para então dar espaço para a construção de novas avenidas e novos espaços. E sem ter para onde ir, elas acabam ocupando outros espaços da cidade, como os morros, que deram origem ao que hoje nós conhecemos como favelas. A cidade do Rio de Janeiro é apenas um exemplo das cidades brasileiras que passou por essas mudanças e reformas urbanas. Trazendo para um cenário mais próximo, vocês já pararam para pensar em como Natal se tornou o que ela é hoje? Natal começou a passar por reformas urbanas ainda na metade do século XIX. Isso aconteceu porque as elites da cidade estavam começando a ficar preocupadas com a quantidade de infecções que aconteciam naquele período. Num período em que a preocupação com a limpeza dos espaços e saúde, ela se fazia cada vez mais presente. Em 1896, Dr. Manuel II Vanderlei, inspetor de higiene interino e médico adjunto do Hospital da Caridade, apontou em relatório a absoluta falta de asseio que se observava nas nossas praças e ruas e até mesmo nas próprias habitações, convertidas em focos de perniciosa infecção. E ele também falou que a maioria dos quintais é feita de latrina e as cloacas abertas na superfície do solo, adicionados a uma certa dose de ignorância, condenável e incorrigível indolência de grande parte da população. Então a gente pode perceber que essa noção de falta de higiene, de sujeira, não estava ligada só aos espaços, como também às populações que ali viviam. Então eles eram vistos como pessoas sujas, como pessoas indecentes, que não se encaixavam nos novos conceitos de modernidade. Mas essas mudanças elas não acabaram no século XIX, né? Vocês sabiam que o bairro de Tirol e Petrópolis até então era um bairro só chamado Cidade Nova? E esse bairro foi justamente inaugurado em 1904 para dar espaço à elite natalense. Com isso acontece o que a gente já está familiarizado. Assim como no Rio de Janeiro, as pessoas que habitavam aqueles lugares foram expulsas de suas casas e então as pessoas mais influentes da sociedade natalense puderam habitar aquele espaço. E o ambiente foi reformado para ser lar dessas elites. Foram abertas ruas e avenidas,
as avenidas com nome de presidentes e as ruas com nome de rios. E o interessante é que naquela época foram abertas 8 avenidas, mas só tínhamos 6 presidentes naquele período. Então as avenidas 7ª e 8ª ficaram sendo chamadas assim, de 7ª e 8ª, até que com os anos se passando, à medida que chegavam novas pessoas à presidência, elas foram sendo substituídas por seus nomes. E assim a gente consegue perceber uma tentativa de racionalizar o espaço da cidade. Porque, por exemplo, nós temos outros bairros aqui em Natal cujo nome está ligado à topografia, a características físicas dele. Como, por exemplo, Cidade Alta, que é chamada de Cidade Alta por estar na parte alta da cidade. E pensar numa nomenclatura que estivesse ligado com os novos ideais de modernidade e de republicanismo também, que aconteciam naquele momento. Lembre-se que a gente está no início do período republicano do Brasil. Em 1989, o sistema republicano entra em vigor no Brasil. E aí a gente pode perceber essa tentativa de ligar conceitos como progresso e modernização ao sistema republicano. E em Natal, no início do século XX, a gente vai continuar vendo essas mudanças, essas reformas urbanas acontecendo justamente para tentar abandonar o conceito provinciano, as características provincianas que a cidade teria até então. Essa era uma tentativa de modernizar Natal, né? Eles mudaram os nomes das ruas, reformaram calçadas e muros, introduziram energia elétrica na cidade, construíram o teatro e o bonde, com uma tentativa de equiparar Natal às demais capitais brasileiras e também europeias. Tentava-se modernizar a cidade e afastá-la de características provincianas que ainda estavam presentes na sua configuração espacial. E aí eu pergunto a você, de todas as coisas que a gente falou hoje, sobre modernização, reformas, exclusão social, tudo isso, se você olhar para a sua cidade ou para o seu bairro, você consegue perceber alguma semelhança?